Marco. E aí, vamos começar, gente? Vamos. Tá, então eu sou a moça dos recados, né? Vamos lá, então. Ivan, Ana, doutora Thaisa, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz porque eu te acompanho. Venho do Curadores de Alma, de uma formação também, e me identifico muito com o que tu diz. Inclusive, o Ivan me conhece há uns 15 anos já? Ou de Por outra aí. vida? Acho que é da vida passada já, né? Da encarnação passada. Talvez. Isso. Então, espiritualidade tem tudo a ver com a gente, certo? Lembrando que essa live hoje, gente, é em prol do Mover Voluntários de Novo Hamburgo e da FAPA de Porto Alegre, que é a Associação de Familiares e Amigos das Pessoas com Autismo, que inclusive hoje entrou em contato comigo e está precisando de doações também de roupas de bebê, de recém-nascidos, tá? A galera lá está precisando de um apoio. Então depois eu vou fazer uma postagem no final da live relembrando qual é o perfil deles para o pessoal entrar em contato e poder de alguma forma ajudar, tá? No início dessa live, então, eu quero convidar a doutora Thaisa para ela se apresentar, quem ela é, a trajetória dela, com que ela trabalha e como ela se aproxima, então, da espiritualidade. Doutora Thaisa, por favor. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aqui. É um prazer imenso, primeiro, a gente trazer esse assunto, né? Para conversar ainda mais 4 pessoas aqui, né? A gente acaba trazendo mais valor também, agregando muitas coisas positivas. Então vamos lá. Você fez várias perguntas, né, Rochelle? Eu acho que se eu fosse falar só dessas perguntas, a gente ficaria a live inteira, né? Mas eu me chamo Thaisa, eu sou médica. Eu tenho especialização e pós-graduação em psiquiatria. No meio do caminho, a gente vai fazendo novas buscas para fugir um pouco da medicina tradicional, que é um pouco limitada. E aí eu fui para medicina antroposófica, fiz a formação em medicina homeopática, depois fui para medicina canabinoide, fiz a especialização também em espiritualidade. E a própria psiquiatria me chamou para olhar para esses outros pontos, né? Até porque, se a gente for ver da origem da palavra psiquiatria, é a cura da alma. E eu não consigo entender o quanto que a gente está distante disso, né? Como se fosse algo vedado. A gente não pode falar sobre alma, sendo que é a nossa constituição total, né? E aí eu fui nas minhas buscas mesmo, sozinha, fazendo correlações de coisas, e passou a fazer muito sentido para mim. A espiritualidade sempre esteve comigo por muitas características que eu tenho, por ser altamente sensível, por ter muita intuição, por estar sempre com os pacientes e ter uma troca muito profunda, fazendo com que esse direcionamento vai muito mais além do que o que está ali nos livros, né? Então, eu tenho certeza, né, que quem trabalha na saúde mental, várias pessoas têm os seus guias, né? Quem pode estar sempre agregando nesse acompanhamento. Hoje, atualmente, eu trabalho na identificação diagnóstica tardia, né, de mulheres com TDAH, autismo e superdotação. Há mais de 5 anos, eu trabalho especificamente com neurodivergentes, porém, eu fui para esse foco de mulheres, identificação tardia, por conta da minha história, né? Que quando eu me tornei mãe, eu fiquei bem desorganizada, tive uma abertura, né, em relação à sensibilidade muito grande, e nessa desorganização, a minha identificação tardia veio. Uma pessoa que foi a vida inteira diagnosticada com TDAH, depois eu descobri que eu sou autista, nível 1 de suporte, e tenho altas habilidades de superdotação.
Então, eu mergulhei de cabeça nesse assunto. E dentro da superdotação, né, tem várias características que, por não ser uma patologia, dentro da saúde a gente não estuda, né? Então, eu comecei a estudar muito sobre isso. Existe superdotação em espiritualidade. Então, existem testes que a gente faz para avaliar a inteligência existencial e espiritual. Tem muitas coisas, né, que vai guiando a gente para entender o porquê que a espiritualidade sempre esteve comigo, né? Então, te respondendo, hoje eu trabalho, né, de forma bem específica com essas mulheres e mulheres neurodivergentes que são altamente sensíveis e espiritualistas, né? Então, eu encontro muitas de nós o tempo todo, né? E isso é muito gratificante para mim. Eu também tenho diagnóstico de superdotação, TDAH propriamente dito, e até a nível de suporte 1, mas eu sempre fico em dúvida do TDAH, sabe? Sempre fico em dúvida do TDAH, ele tá sempre ali, eu ainda me pergunto se é ou não. Mas enfim, o Ivan, ele é o meu psicólogo, ele é o meu terapeuta e ele vem me acompanhando nessa trajetória de me descobrir. E eu queria te dar a palavra, Ivan, então, assim, para contar para gente um pouco sobre o Curadores de Alma, né? Que vem ao encontro, então, da espiritualidade, do nosso desenvolvimento como ser humano e como tu entende a ciência e a espiritualidade, como essas duas relações podem ajudar as pessoas hoje. Eu me sinto muito honrado de poder responder essa pergunta, porque, na verdade, como a doutora Thaisa falou, a gente está muito distante do que seria o estudo, de fato, da psicologia que vem, né, assim como a psiquiatria também traz essa questão da psique, que, na verdade, é alma, e não só mente. E o Curadores de Alma é um projeto que nasceu a partir dessa necessidade de nós conseguirmos dar conta da espiritualidade das pessoas, mas não no sentido de termos uma religião ou de definirmos qualquer coisa como uma perspectiva institucional, mas sim como um resgate do mais profundo de cada um de nós, assim, ou seja, o que nós temos dentro de nós como espiritual. Esse ser que está aqui, esse ser que está vivendo essa experiência aqui na Terra, traz o que de fato dentro dele. E o Curadores, eu sempre me atrapalho com o tempo, mas já faz mais de 9 anos que a gente idealizou. Mais um. E vem surgindo, né, cada vez mais essa demanda, né, dentro desse viés da ciência, ou seja, de nós estudarmos de fato isto não como uma religião no sentido crença, mas sim como uma religiosidade, uma espiritualidade no sentido do que as pessoas trazem dentro delas. Porque até mesmo os ateus, muitas vezes, além da gente brincar com aquela velha história do sou ateu, graças a Deus, eles trazem dentro de si esse sentido, porque a questão espiritual não é uma questão de crença, é uma questão da constituição do nosso ser enquanto psiquismo e enquanto espírito. Então, quando nós começamos a compreender melhor que existe uma consciência que não está atrelada diretamente à questão neurológica, ou seja, nós temos uma ativação cortical que a priori nos traz a consciência da mente, e nós temos uma perspectiva de sensibilidade que não está atrelada a essa estimulação neurocortical, nós começamos a entender que existe uma consciência que não é da mente, que, portanto, não está obrigatoriamente atrelada à perspectiva neurológica, neuroquímica. Então, nós começamos a compreender que existe a consciência do espírito, nós chamamos assim, que nos dá uma sensibilidade muito maior, e estudar isto a partir da ciência, a partir de evidências clínicas, a partir do acompanhamento dos pacientes, é uma porta que se abre para nós conseguirmos amparar o ser humano em sua totalidade. Você, a doutora Thaisa e tanto o Ivan mencionaram a questão dessa sensibilidade mais aguçada, digamos, né? Sim.
Eu me sinto uma pessoa muito sensível. Às vezes eu tenho a sensação que alguma coisa está por vir ou por acontecer e ela realmente acontece, sabe? Eu não sei muitas vezes explicar. Seria um sexto sentido, seria uma sensibilidade por eu ter me tornado mãe, mais maternal, ou talvez tenha a ver com a minha questão da superdotação, que é com as características com quais eu mais me identifico, muito mais do que o autismo propriamente dito, nível de suporte 1 ou o TDAH. Mas como tu poderia nos explicar, doutora Thaisa, isso assim, mais profundamente falando? Então vamos lá. Quando a gente olha para neurodivergência, existe uma linha muito tênue entre essas três condições, TDAH, autismo e superdotação, que é essa tríade que eu trabalho. E tem muitas características bem peculiares, que envolve a parte sensorial, a percepção extrasensorial, intuição, um pensamento mais abrangente, perceber coisas que muitas vezes são irrelevantes para as outras pessoas. Quando existe alguns tipos de inteligência que estão em destaque, por exemplo, a inteligência interpessoal, é muito claro você conseguir fazer uma leitura do outro, não necessariamente ele verbalizando alguma coisa, mas você acaba sentindo. E é uma sensação que vai muito mais além do que os cinco sentidos. Por exemplo, na medicina, a gente reconhece 5 sentidos. Pela medicina antroposófica, a gente reconhece 12. Mas tem um livro chamado Super Sentidos, que a ciência já explica 32 sentidos que nós, seres humanos, temos. Então, é muito mais aflorado. E quando a gente entra no assunto da superdotação, da neurodivergência em si, existem traços na personalidade, como a intensidade e sensibilidade, que os superdotados que têm esse traço também são altamente sensíveis. E tem vários estudos neurocientíficos que pessoas altamente sensíveis também não é uma patologia, é uma condição, e tem mudanças estruturais, é um corpo hiperreativo. Então, não é somente a sensibilidade. Responde de uma forma, por exemplo, a metabolização de medicação é totalmente diferente. As reações psicossomáticas também são. É luz, é cheiro, é tudo muito mais aflorado. Então, não é só um cérebro, é todo um sistema que trabalha de uma maneira diferente. E a ciência já está, né, buscando alguns pontos relacionados a essas pessoas altamente sensíveis como traços da evolução do ser humano. A evolução humana que vai acontecendo, então, é muito característico, né? Então, isso acaba sendo muito interessante. E o que o Ivan trouxe, eu fiquei muito feliz no ano passado, quando o Dr. Alexandre Moreira, ele lançou o livro dele, falando sobre a ciência da vida após a morte, que ele traz mais de 350 artigos e referências bibliográficas que fala que a ciência aponta, né, evidências para uma continuidade da consciência após a morte do corpo físico. Então, cada vez mais a gente está tendo essa noção, essa percepção, e está ficando mais claro, né? Então, eu falo que na linguagem da medicina, os neurodivergentes, né, tem muitas questões específicas, mas no viés espiritual, são muitos seres que eu costumo dizer que têm a capacidade de fazer um resgate de muitos valores que estão perdidos pela humanidade, que é a compaixão, a empatia, a sensibilidade, a gentileza. Tem muitas questões que os neurodivergentes eles estão resgatando, né? Então, existem vários pontos para explicar essas diferenças. Mas uma coisa que eu vejo na superdotação é o conjunto das inteligências que estão mais evidentes. Porque quando a gente fala de inteligências múltiplas, todo ser humano tem. Porém, dentro da neurodivergência especial superdotado, existe ali uma discrepância, existe algumas inteligências que são superiores. Isso faz com que várias características
vão definindo, né, esse ser. E o sensorial acaba sendo muito aflorado por conta dessas percepções extrasensoriais. A Ana desenvolve um trabalho muito interessante com as mulheres, que é o Sopro Sagrado, pelo Curadores. Ana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ser facilitadora espiritual e desenvolver esse trabalho com mulheres. E aí a gente entra também numa questão da sensibilidade, não necessariamente as neurodivergentes, mas mulheres típicas e mulheres atípicas. Então traz pra gente um pouquinho dessa tua história aí. Bom, então, gente, boa noite para quem está chegando ainda, né? Sejam bem-vindas. Fiquei muito feliz, né, com o teu convite, porque eu acho que é um tema muito importante da gente trazer e desmembrar, né? A gente conseguir olhar para ele de outras formas e com vários profissionais juntos aqui. Bom, eu sou terapeuta, né? E a minha trajetória dentro da espiritualidade, eu acho que ela começou dentro de uma percepção muito corporal, né? Eu sou formada também em educação física e todo o meu trabalho de desenvolvimento dentro da educação física, ele foi voltado para a questão da psicossomática, né? Então, como é que a gente trabalha com pessoas que chegam para nós querendo praticar atividade física e dentro da própria atividade física a gente vai percebendo várias situações que vão aflorando e que vão despertando ali, né? Por exemplo, a resistência em determinados... Resistência no sentido psíquico mesmo, de não fazer determinadas coisas, a dor que aparece em alguns trabalhos que a gente vai fazendo ali. Isso foi me levando, bom, não é só o corpo, né? Tá faltando alguma coisa psíquica aqui que talvez até dentro, né, dessa área não foi possível integrar. E aí eu comecei todo esse trabalho, né, desse desenvolvimento a partir do corpo, né? E aí foi onde eu fui para a área da psicoterapia, da facilitação dentro de grupos, enfim. E eu acho que o facilitador espiritual, né, como tu trouxe, diferente de um lugar de padre, de pastor, enfim, dentro das religiões institucionais, a gente trabalha muito com o que aflora da pessoa ali, né? Eu acho que o Ivan trouxe isso muito bem, né? Qual é a espiritualidade que está presente dentro de cada um de nós. E eu acho que isso tem muito valor. E a gente não dá o valor, né, que talvez precisaria nesse sentido. E dentro do trabalho do Sopro, né, que é um grupo de desenvolvimento para mulheres, a gente trabalha justamente a sensibilidade. Porque as pessoas, elas dizem muitas vezes, eu sou uma pessoa sensível. Mas quando tu vai trabalhar, né, a sensibilidade no sentido de sentir as tuas emoções, de sentir o que passa contigo, eu não dou conta, sabe? Não dou conta de sentir isso. Tenho medo de mexer aqui, tenho medo de acessar não sei o quê. Então, assim, a sensibilidade, eu sempre digo para as meninas, que é um lugar muito poderoso, né? E aí eu vejo que a gente está falando justamente sobre isso, né? A possibilidade de tu poder sentir. E a gente tem muita dificuldade de sentir o que é diferente, por exemplo, né? Então, está num meio onde a gente tem medo de praticamente tudo. E é muito interessante a gente investigar isso numa questão mais profunda, porque o medo ele te leva sempre numa busca de segurança. Só que a gente está buscando segurança, eu diria assim, não sei se eu posso usar essa palavra assim, mas em lugares errados, né? Então, são crenças distorcidas, são relacionamentos adoecidos, são várias perspectivas de busca por segurança. E aí eu vejo muitas mulheres, né, que quando elas recebem o diagnóstico de crianças, né, que têm a superdotação ou que têm diagnóstico de TDAH, enfim, né, elas se preocupam muito com a segurança dessas crianças, né? E nesse lugar de segurança, a gente tenta construir um muro em volta. E aí a gente perde completamente a nossa própria sensibilidade. Então, nesse sentido, né, não só com mães que recebem esse diagnóstico, mas eu acho que qualquer mulher, qualquer pessoa que está lançando um projeto novo, quer que tudo dê certo, né? Então, a gente vai se assegurar em algumas seguranças que, às vezes, elas são necessárias, elas são importantes, mas elas não podem ser necessariamente externas só. Elas precisam vir de um lugar interior seguro,
E é essa sensibilidade que eu vejo que a gente precisa se permitir sentir, né? E esse lugar a gente não constrói de um dia para o outro, né? Eu acho que tem muitas questões intrínsecas aqui no meio que a gente ainda está um pouco distante, mas a gente já está abrindo os nossos olhos para isso, e a gente só consegue chegar nesse lugar a partir da sensibilidade, né? A partir desse lugar onde a gente permite, sabe, o que está se passando contigo. E aí vem muitas respostas racionais, assim, meio que de imediato, para te dar uma resposta como se tu tivesse que responder em um minuto, né? Para que tu tenha certeza de que tu tá certo, para que tu tenha certeza de que aquele lugar ele é seguro. Mas quando a gente vai, não, mas eu quero saber o que tu tá sentindo. Aí a conversa muda, sabe? Aí a gente já vai entrando para um lugar assim mais interior mesmo. Então eu acho que trabalhar espiritualidade, trabalhar, enfim, qualquer ser humano, ele envolve esse lugar, né? Então, por isso que é uma das coisas que eu sempre digo, que a sensibilidade ela é o nosso maior potencial para que a gente chegue em lugares mais profundos. Acho que é mais ou menos por aí. Então, é isso que a gente trabalha dentro do grupo do Sopro. Essa live acontece porque eu acompanhei a trajetória da Ana e do Ivan participando lá do CONUPS 2024 aí que aconteceu, que era sobre saúde, ciência, espiritualidade, e eu ouvi que a doutora Thaís compartilhou um stories também, falando, né? E eu pensei, gente, eu preciso juntar esse pessoal para a gente falar de espiritualidade. Com certeza. A gente precisa conversar sobre isso. E aí vem uma coisa da minha superdotação, que é conectar pessoas em comum ou fazer áreas diferentes se conversarem, que é a proposta do programa, então, que eu realizo lá na TV, né? Ivan, eu queria que tu falasse um pouquinho, então, da sensibilidade dos meninos. E depois um pouquinho qual é a contribuição que o CONUPS aí, é CONUPS, né? Isso. Trouxe aí para você que participou lá e que a doutora Thaís também pudesse fazer um comentário em cima disso. Nós temos, infelizmente, quando nós falamos de homens, nós estamos bastante deficitários. Nós ainda temos uma sociedade em que as mulheres estão desenvolvendo muito mais esses aspectos de sensibilidade, de desenvolvimento espiritual do que os homens. Mas já está nascendo bastante esse potencial, vários homens já estão tentando por aí. Mas, na verdade, quando nós chegamos ao ser humano, nós não chegamos mais ao homem ou à mulher, nós chegamos ao ser humano. E nesse sentido, eu costumo sempre trazer que existe muita confusão e, nesse sentido, a psicologia contribuiu positivamente em alguns aspectos, negativamente em outros, no sentido de colocar tudo num balaio só. Então, na verdade, muitas pessoas adoeceram por não terem acolhidos as características delas. Eu sempre digo que as pessoas adoecem muito mais por não ter reconhecido talentos importantes delas, habilidades importantes delas, do que por não ser dado conta das patologias em si. Então, quando a gente fala de uma sensibilidade, nós acabamos confundindo muito essas coisas e fica tudo muito atrapalhado. Tanto é que eu brinco que tem muitos loucos por aí que, na verdade, são médios e alguns médios que, na verdade, são loucos, e a gente precisava organizar isso um pouco para conseguir crescer. Então, na verdade, não é uma questão só de superdotação ou até de TEA ou coisa parecida, mas principalmente que a sociedade não está preparada para conduzir isso e a própria ciência não está preparada para conduzir isso. O CONUPS tem essa grande contribuição, no meu ponto de vista, que é congregar um grupo de cientistas diversos que estão pesquisando sobre esse entendimento mais profundo da espiritualidade humana. Então, de nós sairmos daquele lugar de superstições e crenças e nós entrarmos realmente numa compreensão do que é a natureza humana. Porque nós vivemos muito distantes dentro da ciência,
da questão da compreensão humana. Inclusive, eu trago isso, que o viés vivencial da questão da espiritualidade, ele ainda está muito distante, inclusive dentro da ciência. Tanto é que a gente percebe poucas pessoas vivenciando a espiritualidade e muitas pessoas já pesquisando sobre ela. Então, nós já avançamos muito e o CONUPS mostra isso com artigos do mundo inteiro, com cientistas, inclusive, do mundo inteiro, mas eu ainda sinto essa necessidade de ser algo mais vivencial, de nós conseguirmos ter uma forma dos cientistas e das pessoas em geral conseguirem se apropriar vivencialmente da espiritualidade. A grande contribuição do CONUPS, com certeza, é estruturar estudos que organizam a perspectiva espiritual da humanidade. Ou seja, existe isso e nós já estamos organizando isso de alguma forma. Ou seja, saindo desse saco, balaio, sei lá, de tudo que é coisa lá dentro misturado. Mas, com certeza, nós precisamos muito da questão vivencial e essa questão a gente precisa, muitas vezes, valorizar as pessoas que vivenciam a espiritualidade. E, às vezes, não são cientistas, são só seres humanos que conseguem ter experiências espirituais e que trazem elas com verdade para que a gente possa escutar e aprender com essas pessoas o que, de fato, é vivenciar a perspectiva espiritual. Porque, do contrário, nós seremos maravilhosos teóricos, mas nós não teremos esse preenchimento mais profundo da espiritualidade dentro da gente. Doutora Thaisa? É muito interessante isso que o Ivan trouxe e contribuindo também com o que a Ana falou, né? A sensibilidade é algo que é muitas vezes visto como uma fraqueza, né? Você não pode externalizar isso. Então, a própria sociedade, são N fatores, né, que vai fazendo com que a gente vai blindando essa potência que nós temos, né? Então, uma fala, assim, que eu escuto praticamente todos os dias, né, das pacientes, voltado para a espiritualidade ou religião, é que não necessariamente a gente precisa estar vinculado a uma instituição religiosa para desenvolver a nossa fé ou a nossa espiritualidade. Eu vejo muito dentro da neurodivergência aquelas pessoas que vão bebendo de várias fontes para criar sua própria teoria sobre a existência. Porque tem pensamentos autocríticos, tem muito questionamento, né? Não aceita qualquer coisa. Então é como se pegasse um pouquinho de cada para estudando, se aprofundando mais e vai criando a própria teoria sobre a existência. Então, tudo que é muito limitado, né, no superdotado, que é uma característica bem específica, acaba não faz sentido, né? E tem uma visão de mundo muito diferenciada, como perceber o todo, que nós fazemos parte de um todo, a parte sensorial também, como eu falei, aflorada, a necessidade da autorrealização vem acompanhado em fazer a diferença na vida das pessoas. Então, são características bem peculiares. E aí, quando a gente vai se aprofundando mais em relação à espiritualidade, eu lembro que quando eu iniciei na psiquiatria, a minha maior dúvida era quando que isso aqui é patológico ou isso aqui é espiritual? Ou quando ambos estão de mão dadas, né? Eu lembro que isso foi bem no início, porque nas internações psiquiátricas, os pacientes só chegavam até mim e falavam várias coisas, né? E muitas coisas que faziam sentido. Eu falava, gente, essa pessoa está aqui, mas eu acho que não era para estar aqui não, né? Porque fazia muito sentido. E aí eu fui nessa busca, né? Da medicina e espiritualidade, dessa visão mais abrangente. Fiquei um tempo na Associação Médica Espírita, né, do Brasil, vários médicos olhando com esse viés também nas explicações, né, dentro de um viés da espiritualidade. Então, é muito, muito interessante, porque, igual o Ivan falou, né, de loucos médios e médiums loucos, né? Tem muitas pessoas que acabam tendo essa abertura psíquica, né, de uma forma muito rápida. E
e geram muitos desconfortos. E eu vejo que muitas pessoas que têm essa abertura e muitas vezes não têm o conhecimento, acabam indo para clínicas psiquiátricas. Muitos. Eu estou fazendo parte do SEM, que é uma rede de apoio a pessoas que passam por emergência espiritual. E isso é muito nítido. Pessoas que estão diagnosticadas, por exemplo, com bipolaridade, né, que existe ali um delírio místico religioso, mas que, na verdade, estão nessa expansão da consciência. Então, existe uma linha muito tênue que a gente precisa falar mais sobre isso, né, e cuidar desse viés, porque existem vários casos que eu também já acompanhei de pessoas que têm essa sensibilidade, uma mediunidade mais aflorada, que não foi trabalhada, não foi externalizada, de uma forma que tem um acompanhamento específico e desenvolve quadros de ansiedade, pânico, muitos sintomas que coloca, né, essa pessoa num lugar, num ciclo, como se fosse um ciclo sem fim. E aí fica com o uso de medicação. Então, existe essa linha muito tênue, né? É desafiador, mas quanto mais a gente traz o assunto à tona e a gente olha para isso, mais a gente consegue dividir, né? E trazer a potência daqueles que são sensitivos, têm uma intuição aflorada e pode contribuir, né, de uma forma positiva também. Essa questão da gente entender o que é mediunidade, o que é espiritualidade, o que é sensibilidade. Eu acho que é legal a gente tentar falar um pouco mais para quem está acompanhando a gente aqui, até porque já aconteceu de eu entrar em contato com o Ivan e dizer, Ivan, isso que eu estou sentindo não é meu. E era um sentir de muito longe. E eu dizia pro Ivan, isso que eu tô sentindo não é meu, me ajuda. Mas assim, eu só consegui separar o que era meu e o que não era depois de muito tempo sendo acompanhada por ele, por ter esse apoio dele. Hoje eu consigo identificar. E quando isso é muito forte dentro de mim, eu chamo ele, Ivan, eu preciso de ajuda. Ou seja, para conversar ou o que eu faço. Porque eu começo a entrar no estágio de ansiedade. Então, assim, o que psiquicamente falando é mediunidade, espiritualidade e sensibilidade? Não sei quem vai comentar aí. Posso falar? Pode. O que eu vejo assim, tá? Em primeiro lugar, o termo mediunidade, ele é um termo que está relacionado à religião espírita, basicamente, ou espiritualismo. Nada contra isso, tá, gente? Não é essa a questão, mas só deixando claro. Ele fala de uma capacidade que nós temos de conseguir acessar outras pessoas, inclusive pessoas que já faleceram, que já estão em outra perspectiva de vida, vamos dizer assim. Porque nós não temos mais nenhuma dúvida de que a vida não se resume a essa experiência aqui na Terra. Isso nós já não temos dúvida nenhuma, nem a ciência tem. Nós até podemos não saber dizer exatamente o que é isso. Mas a gente sabe que há algo além disso, isso já é indiscutível. Tá? Não temos mais o que discutir. Mas a mediunidade fala muito dessa possibilidade, vamos dizer assim, desse contato. Não só isso, mas esse daria para deixar bem claro. Um outro aspecto assim, sobre a questão de sensibilidade que eu gostaria de destacar é que a sensibilidade é uma condição que nos leva a estar abertos para sentir em profundidade, ou seja, não só sentir situações do nosso corpo, da nossa mente, mas também estar abertos para o nosso espírito, também estar aberto para essa questão transcendente, né? Aí as palavras que nós podemos utilizar são diversas, mas enfim, estar abertos para algo além do ser humano, porque a gente sabe que há algo além do ser humano. Mesmo não só o além do nosso espírito, que em si já é um além, mas um além do nosso espírito que, na verdade, não pertence, de fato, à condição humana. Também não sabemos exatamente o que é isso, mas sabemos que isso existe. Então,
de nós conseguirmos ter esse entendimento de mediunidade nessa perspectiva de contato com essa transcendência, dessa sensibilidade com uma abertura ainda maior, que não está vinculada a uma interpretação religiosa, seja ela espírita ou espiritualista, e de nós conseguirmos nos abrir para este lugar mais profundo que existe dentro de nós, que nos habita e que tanto nos adoece. Por que que nos adoece? É porque nós não sabemos com isso, lidar com isso. É mais ou menos como ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir. E eu diria assim, inclusive nas perspectivas de altas habilidades e tudo mais, está muito relacionado a isso. Ou seja, nós não sabemos lidar com isso, e as pessoas que nos acompanham também não sabem. E aqui é que entra um ponto muito importante, eu não quero que vocês me interpretem mal, quem está assistindo aí, mas na verdade, assim, ó, nós precisamos de bons mestres na nossa vida. Isso é uma coisa muito importante. Porque o bom mestre não é aquele que sabe para ensinar o outro a fazer de forma A, B ou C, mas é aquele que sabe acolher o outro e valorizar o outro naquilo que o outro é de verdade. Então, acho que esse é um dos pontos, inclusive, destacando essa questão, né, Rochelle, que a gente fez bastante já no teu caso, assim, de procurar saber o que é meu, o que não é meu, porque nós estamos num mundo em que tudo está muito aflorado. E, infelizmente, nós temos poucos direcionamentos ainda saudáveis para lidar com isso. Então, quando se passa por uma situação como a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dessa tragédia, nossa, nós passamos por uma situação muito densa, de uma energia muito difícil de lidar, e as pessoas mais sensíveis sofrem muito mais com isso. Mas não que elas sejam mais frágeis, pelo contrário, elas são muito mais capazes do que as que não sentem. Só que elas precisam de um apoio diferente, de um acolhimento diferente, que muitas vezes elas não conseguem encontrar. Tu gostaria de colocar alguma coisa? Sim, nesse sentido, assim, né, de o que é meu e o que é o outro, eu acho que a gente está muito misturado, né? Eu acho que esse lugar cultural que a gente se coloca como sociedade, né, a gente está muito misturado um com o outro, então a gente não consegue, por exemplo, dar os nossos limites. Olha, eu estou cansada, olha, isso aqui eu não posso, sabe? Então, esses pequenos gestos, assim, no sentido que, de certa forma, dialogam com esse lugar de amor próprio, ele é um lugar onde a gente vai colocando uma proteção saudável, né? Eu vejo que quando entra num adoecimento, é quando a gente já se misturou demais, sabe? Já não tem mais o teu espaço e o espaço do outro. Já se perdeu. Já se perdeu completamente. Então, é delicado esse lugar. E principalmente, assim, né, o Ivan trazendo essa questão do que a gente está passando aqui, qual é o espaço seguro que a gente tem, sabe? Qual é a nossa base de apoio? Uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente não pode andar sozinho e a gente não consegue andar sozinho porque nós somos um ser relacional, né? Então, essa base de apoio a gente precisa. Então, a Rochelle recorre ao Ivan, sabe? As pessoas que estão aqui nos assistindo, quem são as pessoas que a gente recorre? Né, para pedir aquele colo, para, olha, vamos conversar sobre isso aqui, porque para mim está confuso. Então, vamos abrir isso, vamos desmembrar isso, vamos conversar sobre isso e deixar com que realmente o que a gente estiver sentindo ganhe espaço para ser expressado. Né? Eu acho que nesse sentido é uma das coisas importantes que a gente precisa fazer acontecer. Como mãe atípica, com dupla, tripla excepcionalidade aqui por casa, eu tenho 2 filhos com superdotação também, né, com TDAH e TEA junto, um deles só TEA e altas habilidades. Mas a geração dos meus filhos, por exemplo, eu já observo eles com uma empatia do que a geração, por exemplo, do meu marido ou dos nossos pais, talvez, porque eles queriam ir resgatar as pessoas,
Queriam conseguir um barco, ajudar, queriam levar doação, queriam ir para abrigo, brincar com as crianças, queriam fazer alguma coisa, uma sensibilidade, sim, de querer ajudar o outro. E eu tive que dar uma segurada neles, fazer algumas pequenas ações e mostrar onde o rio estava, que tinha avançado, mas eu não coloquei eles na situação do tipo, não, vamos, né, e vamos ajudar. Mas eu observo que, por serem meninos, talvez a geração deles venha um pouco mais preparada do que as que já passaram, né? E eu fico pensando, enquanto mãe, assim, o que mais eu poderia fazer por ter essas condições que eu tenho, essa sensibilidade que eu tenho, como que eu poderia ajudar mais as pessoas, outras mulheres? E aí, doutora Thaisa, contamos com a sua contribuição também aí. Então, Que eu sei que você é mãe também de um menino. isso. Então, vamos lá, né? Complementando o que vocês trouxeram, dentro da saúde mental, existem algumas faculdades psíquicas, né? Que é clareaudiência, clarividência, né? Existem alguns nomes específicos que são habilidades ali que não são patologias, né? Existe uma diferença no ouvir vozes, né? No visualizar alguma coisa. Então, como eu falei da linha tênue, tem como a gente separar. Até porque já tem vários estudos que mostram que os médiums, né, não têm transtornos psiquiátricos, né? E, e aí, quando a gente fala de mediunidade, como o Ivan falou, é uma palavra que vem ali do espiritismo, espiritualista, mas é um comparativo que a gente pode fazer com os xamãs, os profetas, né? Com outras crenças, né? Só muda ali a palavra. Então, essas faculdades mais desenvolvidas do ser, né, que não necessariamente é uma patologia. Lógico que tem casos que existe uma condição psíquica com esse desenvolver, mas acaba potencializando ainda mais. Então, a gente precisa tomar cuidado também. Quando a gente fala em relação à sensibilidade, essa geração, né, de crianças que estão vindo, eu vejo que, só para não falar 100%, mas 99,9% são crianças altamente sensíveis e espiritualistas. Eu vejo cada relato de mães que falam assim, nossa, mas eles estão perguntando cada coisa, que eu não sei de onde que esse menino está trazendo isso, né? E no livro que eu citei, do Dr. Alexandre Moreira, quando ele traz essa questão da ciência, né, da vida após a morte, ele pegou 4 pilares muito importantes. O primeiro deles foi estudos com crianças que traziam uma abordagem sobre vidas passadas. Que é diferente de você falar de um ser adulto, né? Mas como que a criança está trazendo isso? Então, houve vários estudos em relatos de crianças sobre vidas passadas, estudos com médiums, né? Pessoas que têm essas faculdades psíquicas mais desenvolvidas, estudo com pessoas que passaram por experiência de quase morte, isso também eu ouço demais aqui, e pessoas que fazem desdobramento, né? Se veem fora do corpo, e outras questões. Então, tudo isso vai mostrando coisas muito além, né, pra gente. E aí, quando você trouxe da sensibilidade, é como se essas crianças, elas acabam tendo uma autorresponsabilidade muito intensa com coisas que são incompatíveis à idade delas. Então, por ter um pensamento mais por ter um intelecto, né, que consegue captar muito mais, e muitas vezes existe essa assincronia em relação ao emocional. A sincronia, né? Elas sofrem muito, porque o emocional não acompanha, mas elas têm uma percepção muito mais aflorada, muito mais além. Então, tem um entendimento, por exemplo, isso no Rio Grande do Sul, né? Tem um entendimento do que está acontecendo. As pessoas altamente sensíveis acabam sofrendo muito, como o Ivan falou, não por uma fragilidade, mas porque é tudo muito intenso, né? Pela dor do outro, sofre pela dor do mundo. Então, muitas pessoas altamente sensíveis não conseguiram acompanhar o que está acontecendo, porque é tão trágico que fala assim, gente, eu crio uma imagem
imagem aqui mental de como que seria a humanidade perfeita se a gente pudesse juntar ali todos nós, né, para acabar com a desnutrição, com a pobreza. Aí quando eu olho, eu sempre falo isso com os pacientes, aí eu olho um pouquinho para o lado, vejo o mundo como é que tá, eu não quero estar aqui, tá tudo muito desorganizado, né? Então isso eu ouço sempre, por quê? É um sofrimento muito intenso, né? Então, primeiro, o autocuidado, ele é fundamental, porque se a gente, que é altamente sensível, não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar o outro. Então, saber os seus limites, o que a Ana falou, né? Até onde eu posso ir, até onde tá legal. E através disso a gente vai tendo esse autoconhecimento. Eu falo que no meu trabalho de identificação diagnóstica, é como se eu estivesse entregando ali para o paciente uma reapropriação de identidade. É como se eu falasse assim, olha, tudo que você imaginou, né, que você tentou se encaixar em um padrão da sua sensibilidade, dos seus pensamentos, não precisa, porque o seu padrão é você, né? Então é como se ela tirasse essas amarras e tô livre para ser quem eu sou, com as minhas sensibilidades, com meus pensamentos, com as minhas intensidades. E isso é muito gratificante, né? Então, a gente... E aí, por que que o meu trabalho é com mulheres? Porque eu cuidando dessa mulher, automaticamente, eu cuido da criança. Então, é como se eu estivesse acelerando um processo. Estou fazendo 2 em 1. Porque eu já trabalhei muito com crianças neurodivergentes. E eu via muitas mães adoecidas. Falei, não, por que que eu não cuido dessa mulher para ter um impacto na família e, consequentemente, na vida dessa criança? Porque a maioria dos pais, eles não estão preparados para as crianças que estão vindo aí. Não estão, né? Então, quando a gente fala dessa sensibilidade, igual você trouxe do seu filho, você, dependendo de como você falar, você pode gerar frustração e ele se sentir que não está contribuindo, não está fazendo nada, né? Então, são vários despertares de sentimentos. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue direcioná-lo de uma forma mais leve, mais saudável, né? Então, isso é muito importante. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico do Caetano e logo depois o Caio e o Ivan veio me acompanhando, até algumas conversas com a Ana eu tive. Eu lembro que desde o início sempre me diziam assim, você precisa estar bem. O que é esse bem? A mãe tem que estar bem, porque senão a criança não vai desenvolver, né? A criança não vai conseguir, porque a mãe tem o laço emocional de acolhimento, de afeto, de escuta, de apoio, de tudo, de segurança para essa criança. Ok, beleza, a Rochelle precisava se reequilibrar. Hoje aconteceu de começar a chover, e lá pelas tantas eles já vieram me perguntar assim, tá aí, começou a chover, o que nós vamos fazer para ajudar as pessoas? Já achando que ia alagar tudo. E eu pensei assim, gente, eu preciso pensar rápido, porque eles pensam muito mais rápido do que eu, eles já perguntam por quê, e assim, e eu às vezes não dou conta, né? E eu pensei assim, gente, eu vou pegar aqueles livros deles, de anos atrás, ali, de outras séries, e vou dizer para eles, nós vamos doar esses livros aqui, vamos separar e vamos doar para as crianças que não têm. E aí eles se acomodaram, entendeu? Mas assim, às vezes eu não dou conta de acompanhar isso. Porque é um porquê atrás do outro. Esses dias eu disse pra eles, olha, o tal dos porquê é só no sábado. Tá? De segunda a sexta, de domingo a sexta, não pode perguntar porquê. Quase louca, né? Ana, a gente abriu caixinha de perguntas, né? A gente tá aí Temos ainda mais uns 8 minutos. Veio alguma coisa? Vocês querem complementar? Sim, eu só queria colocar uma questão, na verdade duas, né? Que eu acho que uma complementa a outra. Eu acho que a gente não se dá conta que a criança, ela não vive no ontem, sabe? A criança, ela vive agora, sabe? Ela não tem uma noção de que ela nasceu 2, 3 anos atrás, sabe? Então, assim, a coisa ainda tá muito una com ela, né? Então,
propriamente dito, ela não consegue fazer essa percepção de que ela e a mãe são duas pessoas num primeiro momento, e aquilo vai amadurecendo e vai sendo, né, sendo construído dentro dela. Mas a criança, ela vive no presente, né? E por viver no presente é que ela tem essa capacidade de percepção muito ampla, né? Então a consciência ampla dela é um lugar muito rico, né? E que às vezes o adulto, por não estar presente ali, por estar em diversas outras coisas, não percebe o que está acontecendo ali com ela, né? Então, isso que a doutora Thaís falou, né, de trabalhar com as mães, eu diria que é fundamental. Eu acho que é por aí que a gente começa, né? Porque muitas vezes a questão não está na criança, ela está na família, que não está conseguindo acolher aquilo ali, enfim. Então, sabe, são várias questões, e que, com certeza, né, a gente começar pela mãe para que ela consiga se perceber e entender o que está acontecendo com a criança, com certeza é fundamental. E outra questão também que eu queria colocar, né, que eu acho que ficou muito claro, assim, para nós lá no... Quer dizer, para nós. Me incluo, porque a gente é quase 2 em 1, enfim, né? Quase 2 é bom. Mas um dos estudos, né, que ficou muito marcado para mim nessa relação do CONUPS, foi assim, o quanto que as pessoas, praticamente todas elas que tiveram experiências de EQMs, né, de experiências de quase morte, elas mudam completamente a vida delas após o que aconteceu, e elas mudam principalmente o estilo de vida delas. Sim, elas começam a correr, fazem atividade física, entendem a importância de tomar água, sabe? É aquilo que eu sempre falo, tu consegue dar conta de ti, sabe? Tu consegue escovar os seus dentes 3 vezes por dia, ou pelo menos, né? Tu consegue tomar água, pelo menos o necessário, né? Para que teu corpo funcione bem. Tu consegue te alimentar bem, tu consegue dormir bem. Isso é dar conta de si, né? Só que será que a gente precisa esperar uma experiência de quase morte para que a gente se dê conta disso? Sabe? Então, isso a gente fala também muito assim em relação a essa perspectiva espiritual, né? A espiritualidade, ela é a água dentro do copo, né? Então, as religiões são aquilo que vão dando suporte, vão dando contorno, vão dando expressão para essa espiritualidade que vai sendo expressada ali. Então, eu espero, né, que a gente não tenha que passar por situações assim para se dar conta de que a gente precisa se cuidar, de que a gente precisa, de certa forma, não que a espiritualidade ela seja um lugar que precise, porque quando a gente cai nesse lugar de obrigação é complicado também. Mas o cuidado consigo é um lugar que te leva para a espiritualidade. É isso que eu quero trazer, né? Porque é onde a gente vai desenvolvendo os nossos valores. E a criança, eu vejo que ela vem cheia de valores e a gente vai podando aquilo, vai colocando, né, vários contornos não saudáveis nessa percepção. Então, era isso que... A gente... Ivan? Não, eu só quero complementar. Várias pessoas colocaram perguntas ali e tal, a gente não conseguiu dar conta aqui. Mas, assim, o que é muito importante, assim, para concluir, que eu sei que o tempo tá esgotando, né? É que o ser humano precisa realmente dessa vivência do presente, e nós precisamos muito valorizar os nossos afetos. Porque é a partir deles que nós somos tocados e que nós tocamos os outros. Então, que a gente consiga dar conta de uma forma mais adequada aos nossos afetos. Tem uma pergunta ali da Elana, eu acho. Várias pessoas colocaram perguntas ali. Eu acho que se a doutora Thaís quiser responder, porque eu acho que é mais da especialidade dela. Uhum. Eu vi que tem 2 aqui. Uma pessoa perguntou se é possível ter TDAH, autismo e superdotação, os 3 juntos. É super possível, mas nesse caso, a gente fala de dupla excepcionalidade. Quando a gente tem as altas habilidades de superdotação com o autismo, e o TDAH entra como uma comorbidade do autismo. E aí, na dupla excepcionalidade, é como se a gente fosse 2 em 1, né? De um lado, uma mente que pulsiona,
que a gente tem várias ideias, energia, e do outro lado, pequenas dificuldades do dia a dia, como tomar água, se alimentar no horário certo, né? Coisas básicas do dia a dia fica muito prejudicada. Então a gente tem essa discrepância, né? Por isso chamado de dupla excepcionalidade. E teve uma outra pergunta aqui, se os casos de TEA realmente têm aumentado muito ou só está havendo mais possibilidade de diagnóstico nos dias atuais. Então, tem várias justificativas para esse aumento. Primeiro, os profissionais estão cada vez mais se atualizando, né? Teve mudança nos critérios diagnósticos da DSM-5 de 2013 para cá. Então, todo mundo que estava, por exemplo, na síndrome de Asperger, passou a fazer parte do transtorno do espectro autista, porque Asperger a gente não tem usado mais. E, além disso, essa divisão entre as mulheres e homens, por conta de algumas diferenças de camuflagem, do masking, dessas características e dessas condições quando elas estão associadas. Então, eu vejo na história, por exemplo, das mulheres, muitas passaram a vida inteira com diagnósticos errôneos ou sendo tratadas somente com as comorbidades e não foram vistas a condição de base, né? O autismo, o TDAH, a superdotação, e que agora está vendo também essa identificação correta. E como as três condições, muitas vezes existe uma sobreposições de genes, dentro de uma própria família, e existe, né, causa genética hereditária, dentro de uma própria família, isso vai se constituindo, né? Então, a prevalência é que a cada 30 crianças nascidas, uma seja autista. Sim. Eu vi que o pessoal da Inclusiva, que é uma ONG aqui do Rio Grande do Sul, com alguns escritórios aí pelo Brasil, entrou também. Eles vêm fazendo um trabalho bem legal, eles vão de cidade em cidade atingida, levando doações, atendendo famílias atípicas em abrigos, em casas de familiares, e não só atípicos também, eu vi que eles também estão atendendo outras condições, outras situações de pessoas atingidas pela enchente. Então, obrigado por vocês estarem aí, relembrando que a nossa live de hoje é para ajudar o Mover Voluntários de Novo Hamburgo e a FAPA de Porto Alegre, tá? E eu gostaria de agradecer a presença da doutora Thaís, lá do Espírito Santo. Gente, siga o perfil dela, tem conteúdo muito interessante, do Curadores de Alma, com o Ivan e a Ana também. Siga o perfil para entender sobre espiritualidade, desenvolvimento espiritual, emocional, tudo isso que a gente precisa para crescer cada vez mais. E eu vou deixar mais um espaçozinho de fala aí para vocês se despedirem. Muito obrigada. Acho que deixamos para ter começar. Então tá, gente. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês aí. Espero que possamos fazer mais essa conversa. Com certeza. Tá bom? Obrigada quem esteve com a gente aí. Obrigada, doutora. Obrigada, Ivana. Gratidão. Gratidão, gente. Muito obrigado. Muita luz para todos. Gratidão aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.